Eu estava conversando um pouco antes de gravar o vídeo com a minha esposa, ela falou assim, você fica criando essas suas estratégias de observar e fazer perguntas para as pessoas para confirmar algumas coisas que você está pensando. Você deve estar meio confuso aí. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje vamos conversar sobre mudanças no nosso dia a dia. Você está pronto para mudar? E quais são as chaves, né, para que a gente possa conviver com essas mudanças no nosso dia a dia, da nossa vida? Mas qual é a pesquisa que eu tava, pessoal, semana passada eu falei assim, todo mundo que eu conversar, né, até pessoas que eu encontro no metrô, duas pessoas que eu estava no metrô aqui, eu pude conversar um pouquinho com eles quando a gente estava aguardando o trem, né, o trem chegar e tal. Aí você fala, Ueda, você é um maluco? De quando não. Duas pessoas, uma delas eu já conhecia, né, que é um dos alunos, inclusive que ia participar do workshop que eu ministrei lá. O outro entrou na conversa. Aí eu perguntei assim, a gente conversando, então, a gente estava falando de mudança, né? A gente estava falando da mudança da própria estação, que mudaram lá, um trajeto lá, e eu falei assim, vem cá, além dessa mudança, na última semana você teve outras mudanças? E os dois rapazes falaram, teve, lá na minha organização tive que mudar, tal, e outro rapaz falou, na mudança lá no meu bairro, mudou o sentido de uma avenida, na verdade porque está em construção, estão colocando os fios para baixo dos postes e tudo isso. E você? Quais as mudanças que estão ocorrendo ao seu redor? Se a gente falar de mudanças, é interessante, porque a mudança tem muito a ver com aprender. E aprender tem muito a ver com estar aberto para aprender. O meu professor sempre fala assim, eu sempre estou aberto para o processo de mudança e de aprendizagem. Por isso que ele tem a estratégia da flexibilidade. E a estratégia da flexibilidade, sabe a imagem do bambu, né? O bambu ele tem uma raiz consolidada e ele é fininho, mas ele vai, né, trabalhando, né? Ele é realmente a grande metáfora, né, da flexibilidade da mudança. Mas isso é possível aprender, a flexibilidade. Porque é uma competência. Se é uma competência, é possível desenvolver. Que envolve, né, o chá. Eu já ouvi falar do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. A partir de tudo que envolve conhecimento, habilidade e envolve o impacto da atitude, é possível mudar. Por isso que, cada vez mais, a gente reitera na nossa metodologia, e você pode perceber nos vídeos nossos do nosso canal, inclusive acesse, se inscreva no nosso canal, né, para que a gente possa cada vez mais expandir o nosso compartilhar de conhecimento e que eu não tenha o puxão de orelha do meu editor aqui. Vamos lá, a gente está falando de mudanças e as mudanças têm um aspecto muito assim válido, falando assim, o que eu vou ganhar com esta mudança? Esse ganhar com essa mudança é perguntas que a gente talvez até faça assim, muito rápido, eu vou mudar para quê? Para que eu vou mudar? E aqui a gente traz o conceito do flow. Conceito do flow desenvolvido, estudado pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, é flow, fluir, para uma mudança, para permitir que flua as suas decisões, que possa fluir os seus relacionamentos, para que o flow faça parte do seu cotidiano. E o flow faça parte do seu cotidiano, porque quando o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, já estou olhando onde está o livro dele aqui, ele estuda a experiência nossa, né? A base de todos os estudos é a nossa experiência da atividade que a gente está fazendo. A nossa experiência em sala de aula, por exemplo, a minha experiência ao ministrar as palestras, a minha experiência quando eu estava analisando o balanço quando eu era diretor financeiro, né? Que não era muito boa. Não, era boa, mas eu não aprendia rápido, eu tinha dificuldade. Ficar analisando aqueles números, aqueles nomes e tudo isso, enquanto amigos, né? Amigos que trabalhavam, já analisavam, já pegava HP12C e tal, tudo isso, né? HP12C, você conhece? Aquela calculadora financeira. Então, você vai percebendo, vai dando sinais o flow, pessoal. O flow vai dando... Por isso que a nossa metodologia é o Ikigai Flow. Ikigai é o quê? É o sentido da vida, que gera significado
e propósito. Por isso que é o Ikigai Flow. Por quê? Se o flow gera esse processo do significado da minha experiência, o Ikigai, sentido da vida, gera a questão do propósito. Então, propósito e, acima de tudo, produtividade com sentido. E por falar em produtividade, nós temos o nosso e-book, caso você queira conhecer, o Código da Produtividade, o link está aqui, onde nós fazemos uma conversa do flow com mapeamento comportamental DISC, com os pontos fortes e metas. Lá nós temos, por exemplo, o mapa do flow, onde a gente trabalha a tríade, né? E desenvolvendo a tríade e fazendo a conversa com o mapeamento comportamental DISC. DISC, né, do Marshall, esqueci o nome dele. Depois você coloca aqui no canal aqui, você sabe o nome dele e tal. E aí é um psicólogo que na década de 30 e na década de 40 desenvolveu o processo das emoções normais, das pessoas normais, que estuda então os 4 perfis comportamentais: dominância, influente, segurança ou estabilidade, conformidade ou cautela. O Marston. A memória tem 2 grandes virtudes: lembrar e esquecer. Pior que eu estou ficando no processo de esquecer. Mas vamos lá, vamos voltar ao processo do flow. O Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, nesse livro Guia Prático, esse livro é genial. É o livro Cor de Abóbora. Nós temos o livro azul do flow, temos o livro vermelho, que é da criatividade, e esse livro abóbora ou laranja, que é o Flow Guia Prático. Como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida. E aqui tem o tão estratégico, né, gráfico, os eixos, 2 eixos do Flow, que é o eixo de desafios e o eixo de competências. O encontro é o flow, onde você tem alguns indicadores. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quais são os indicadores do flow aqui? Os indicadores do flow que nós temos aqui, e para observar que a importância nós mudarmos, ou a importância de nós estarmos em flow você não vê o tempo passar, então de repente o tempo, aqui relógio, né, tudo isso, passa tão rápido, você fala, nossa, quando que eu posso fazer novamente? Então você tem o desejo de desenvolver novamente algo. Você pode estar cansado fisicamente, mas mentalmente você tem essa atividade, esse incentivo para o processo, para desenvolver mais. Algo que você aprende rápido e, acima de tudo, tem desejo de aprender mais, tem desejo de se aprofundar mais. Essas características são características importantíssimas que é o encontro, vamos voltar, das suas competências e das suas habilidades com os seus desafios. E por que é importante mudar? E Dr. Mihaly mostra que quando nós estamos com muitos desafios e pouca competência, ou a gente tem que desenvolver os nossos pontos fortes, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, né? Então, ou o contrário, quando nós temos poucos desafios, somos poucos demandados, deixa a vida me levar. Então existe a apatia e o tédio. Vem cá, e aí, por isso que quando eu comento com as pessoas que eu vou, né, da pesquisa que eu fiz, né, de todas as pessoas, todo mundo enfrenta alguma mudança. E essas mudanças, elas podem ser incentivadas por uma mudança externa ou também uma mudança interna, de você falar, peraí, o meu propósito, de repente, e eu tenho percebido isso, principalmente nas mentorias, nos grupos, eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas estão nesse momento, né, de tédio ou de apatia, porque não são demandados, não têm os seus desafios e muitas competências. Você mesmo provavelmente está estudando bastante, desenvolve bastante e conhece muita gente que ainda não encontrou, né, o seu processo do Ikigai, né, do sentido da vida, das 4 perguntas: o que eu faço bem feito, os meus pontos fortes, o que eu amo fazer, as minhas paixões, no meu dia a dia, onde eu tenho mais reconhecimento e remuneração, e os aspectos de fazer a contribuição da sociedade. Nessa questão da remuneração e do reconhecimento, nem sempre elas andam juntas. E isso também pode gerar, né,
a apatia ou o tédio, ou a ansiedade ou a preocupação. Porque assim, eu tive um mentorado que o seu salário era muito bom, sabe, financeiramente estava muito bom, mas ele estava tendo um desalinhamento. E o primo dele tinha sido meu mentorado há um tempo atrás, um pouco antes, e indicou esse seu primo, falou assim, olha, acho que ele até brincou, foi numa reunião de churrasco da família, e todos comentaram que esse meu mentorado estava com um brilho nos olhos, porque já estava até, inclusive, teve não apenas o reconhecimento, como o aumento da remuneração, e estava lá conversando, inclusive a esposa dele, eu lembro, que quem indicou esse meu mentorado lá foi a esposa dele, que atuava como executiva numa empresa que eu prestava consultoria. E ela falou assim, você transformou, foi a palavra dela, meu marido que era nada contra, tá? Um Fusquinha numa Ferrari. E aí isso gerou, né? Propagou a fofoca do bem na família. Então, esse primo veio, nós estávamos logo na primeira reunião da mentoria, a gente pergunta, né, dos aspectos, o que ele tem feito, bom, as perguntas, né, ó, onde você quer chegar e tudo isso, o que falta. Aí ele falou, olha, Ueda, eu na questão de remuneração estou muito bem, só que eu não sou reconhecido nas minhas atividades. E a gente vai trabalhando e a gente vai fazendo a investigação apreciativa, né? Que a gente eu trabalho muito a investigação apreciativa, que é o trabalho baseado na psicologia positiva, a gente trabalhar o que funciona. E no que funciona, ele falou, olha, só que eu não sou reconhecido. E aí a gente aborda a questão do significado que a pessoa dá no processo do trabalho. E às vezes não é uma mudança de empresa, não é uma mudança do trabalho, da função. Uma boa oportunidade que a gente trabalha é você ter um processo de autoconhecimento e observar qual é a chave que abre essa porta. No caso desse meu mentorado, a chave era descobrir momentos de microflow que ele tinha na sua atividade profissional. O EDA micro, quê? Microflow, ou seja, pequenos momentos de experiências autênticas, experiências positivas, experiência onde ele tinha um desejo de fazer mais, tinha satisfação de fazer mais, aprender mais, aprofundar naquele conhecimento. E ele, engenheiro de uma grande indústria, e a gente foi trabalhando. Eu lembro que acho que foi na terceira ou quarta reunião, que a gente sempre faz o plano de ação, que ele trouxe um plano de ação onde ele fez um relatório, onde, através de algumas perguntas, algumas estratégias da investigação apreciativa, que ele falou, opa, Ueda, aqui ó, eu tenho momentos, vários momentos, não apenas um momento de microflow, eu tenho vários momentos de microflow. Um exemplo dele, ele falou, olha, os poucos contatos que eu tenho com o cliente final é um momento de microflow. E aí a gente vai fazendo a construção com ele, como que depende só de você, que você pode aumentar. Aí ele começou a fazer uma relação, a gente vai abordando e vai ampliando para o mindset de crescimento. E lá no mindset de crescimento da Carol Dweck, nesse livro aqui, ó, tá aqui no livro Mindset, no livro tá bom, estava aqui o livro. O livro estava aqui, ela fala que o feedback é um dos aspectos mais importantes para o nosso dia a dia de mentalidade de crescimento. Por quê? Ao contrário, esse livro branquinho, é o livro branco, né? Lembra da minha filha, quando era pequena, a gente brincava como que era? Não era biblioteca, era de livraria. Ela colocava, tanto é que até as pessoas veem ter umas etiquetinhas nos meus livros antigos que ela colocava o valor, o preço e tal. E aqui no livro Mindset, a professora Carol Dweck fala da importância de como que eu recebo os feedbacks, né? De como que se eu não fico fazendo mimimi nos feedbacks, né? Sabe lembrei agora do SARA, né? Lembra? É um acrônimo, né? De como você recebe feedback. SARA é acrônimo de surpresa, angústia, revolta, Sara. O A, acho que A de
sei lá, de autonomia. Depois, se você lembrar também, escreva aqui. E o H, né, que eu acho que o H é de você fazer hora de ação, né, hora de ação. Mas o importante é assim, você recebe feedback com surpresa, com angústia ou com revolta, né? E, às vezes a gente pede feedbacks e aí a pessoa se revolta com aquele feedback. E ele comentou, o meu mentorado, ele comentou, ele falou assim, Ueda, agora eu estou lembrando da nossa conversa que a gente fez sobre mindset e a importância de receber feedback. E eu sempre recebia um feedback do meu diretor que eu tinha que estar mais aberto para as opiniões dos clientes. E eu, né, achava que não, que eu era o técnico e não tinha que estar aberto. Quem tinha que estar aberto é o pessoal da área comercial, o pessoal que fazia as instalações e tal. E ele comentou isso, ele falou assim, Ueda, a partir das nossas reuniões de mentoria, das nossas trabalhos de mentoria, eu fui mudando o meu tom de voz, porque muitos contatos eram telefônicos. Fui mudando o meu rosto quando, de repente, eu recebia o pessoal da área comercial para falar de um feedback que podia, ou do pessoal da instalação, né, operacional, né? E aí eu comecei a mudar e as pessoas começaram a trazer mais demanda para mim e isso possibilitou eu conversar mais com os clientes, tanto com os clientes internos e com os clientes externos. E percebi que era momentos de microflow. Olha que bacana! Ou seja, esse resultado dependia só dele. Isso é bacana no processo do flow. E quando a pessoa ela percebe que depende só dela ou dele, isso dá uma autonomia no processo e dá um reforço nos seus pontos fortes. E isso vai ampliando cada vez mais o desejo, olha só, desejo, a tríade, né, do processo dos pontos fortes. Desejo, satisfação naquilo. Então, ele falava ele até brincava, né? Que quando ele tinha esses feedbacks das pessoas e tal, ele ficava olhando muito no relógio, né? Falava, o tempo não vai passar. Hoje, quando ele está fazendo essas conversas, ele fala, o tempo flui, porque eu quero realmente ouvir, porque aí o meu resultado, eu utilizo as minhas competências, os meus pontos fortes, para gerar, né, nesses desafios, mais resultado para o meu cliente final. Então isso vai girando uma roda que ela se torna uma autossustentação. E começou como? Começou ele observando, né, como que se ele realmente estava percebendo que ele estava pronto para mudar no seu dia a dia. Então, às vezes acontece isso. Eu percebo muito, eu quando atuava na área de gestão de pessoas, nas organizações, lá na época de muito tempo trabalhando com treinamento e desenvolvimento, a gente tinha uma demanda de pessoas que eram indicadas pelos seus gestores para participarem daquele curso gerencial. E era muito bom, porque nós ficávamos uma semana no centro de treinamento ministrando. Foi lá que eu falei, uau, é isso que eu gosto, né? Porque às vezes era um livro ou algo que a gente adotava num novo grupo, falava, opa, é uma nova estratégia do processo de feedback, do processo comportamental. E era muito assim, era recorrente de pessoas que estavam lá, que eram técnicos, e eram cursos de liderança, que falava assim, eu não tenho talento para isso. Chegava lá, o curso iniciava na segunda-feira, na terça ou na quarta já começava a perceber que eles ou elas eram indicadas porque sim, tinha talento de influenciar pessoas, só que ainda não estava revelado esse ponto forte. Por isso que o primeiro livro do Dr. Martin Seligman, que foi e é considerado um dos pais ou fundador da psicologia positiva, porque ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia na virada do século XX para o século XXI e iniciou o movimento da psicologia positiva, o livro dele, um dos livros dele, chama Felicidade Autêntica, o outro chama Florescer, ou seja, como florescer esse potencial, como florescer o seu processo de autoconhecimento e como esse autoconhecimento, florescer alto, né, de dentro para fora, por isso que emoção é de dentro, é movimento de dentro para fora, o quanto que de repente essas suas competências, o quanto que esses talentos podem ser desenvolvidos
com as mudanças do seu cotidiano e se transformar em pontos fortes, equilibrando cada vez mais competência, habilidades, pontos fortes com os seus desafios. Observe o que de repente você pode gerar mais desafios para que as suas competências e virtudes possam ser colocadas para fora. O quanto que de repente seus desafios você tem que equilibrar um pouco mais com as suas competências. E você vai trabalhando esse processo e principalmente pense nos seus microflows. Deixe aqui no comentário quais são os seus microflows do seu dia a dia, para que esses microflows, quando você toma consciência, ele vai ampliando. Isso é muito legal. Amplia e você fala, nossa, é isso que eu gosto. E você vai então investindo, fazendo um alto investimento, vai aprendendo mais, vai procurando um pouco mais sobre isso e vai construindo. Isso eu falo muito para os jovens no voluntariado, esse aspecto. Vai desenvolvendo cada vez mais, se coloque na experiência, né? Tenha esse processo da coragem para gerar esse significado. Por isso que nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá. Comenta pra gente quais são os significados que você dá para o seu flow do dia a dia.